Nossa, se os contos são o espelho da nossa alma, né? E nós vivemos no tempo e no espaço, e esse tempo traz o passado, o presente e o futuro, né? É fundamental que todo o conto ele vai estar nos ajudando a dimensionar esse tempo e espaço, que é o nosso processo em vida na nossa jornada, né? E nesse meio que nós estamos vivendo, mas contidos, e contidos com quem a gente está muito próximo, né? Os contos vão nos ajudar em muito, e muito, e muito. Então, os contos nos ajudam muito a gente a se identificar, a perceber melhor e se auto-perceber em todas as questões, né, que dentro e fora vão acontecendo, né? E nisso a gente começa a se comover com as próprias situações internas, eles vão espelhando as situações internas que a gente vai vivendo. A gente vai se reconhecendo, a gente vai dando nome para as coisas, vai se significando. Quando um personagem faz as tarefas e cria uma força e vai para as provas, né, e vence essas provas e vi que aprendeu sobre si mesmo, né? Então ele se apropria da sua própria experiência, né? E aí ele se reconhece, né? Nós reconhecemos através dessa trajetória dos contos, né? Então eu queria começar assim, que vendo, né, que os contos eles não atuam só na nossa alma, na nossa maneira de expressar o que sentimos, o que pensamos, o que fazemos. Os contos também atuam no nosso corpo, porque a nossa alma vive entre nosso espírito, essa parte mais sutil da nossa vida, mais elevada, e ao mesmo tempo para o nosso corpo, a nossa alma vive nesse meio, né? Ela respira entre esses parte mais sutil e mais densa que é o corpo, né? Então, a partir disso, se o conto ele é um espelho da alma, essa respiração em cima e embaixo, mais sutil e mais denso, né? E também esse processo dentro e fora, essa dualidade, os extremos para chegar no meio, as coisas que nos agradam e nos desagradam, que dão prazer e dão desprazer, né? Então, os contos vão ajudar a nós, enquanto almas, né, viventes, né, nesse mundo ainda mais que nós estamos vivendo, a olhar de uma forma, vamos dizer, amorosa, de uma forma generosa e de uma forma entusiasmada, de calor. É o que nós estamos precisando fazer hoje, né? No momento que nós estamos vivendo. Então, os contos, eles nos ajudam a vivenciar esse momento que a gente olha para esses pontos, né, que estão adormecidos ou enrijecidos, né, que vão fazendo pequenas crises, né, pequenos, vamos dizer, ações, né, que é para acordar a nossa percepção diante do mundo, né? Então, os contos, quando a gente olha ou ouve um conto, né, nós estamos apaziguando nossa alma, nós estamos dimensionando as três forças que fazem parte dela, o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir, além de apaziguando forças orgânicas, porque a alma tem uma relação com o corpo. Todo o nosso corpo é composto de forças, de energias e de espaços, né? Como são os nossos órgãos. Cada órgão ele tem uma função no nosso corpo para nossa alma vivenciar, né? Certas circunstâncias que a vida traz e o que ela traz em si, que é já uma história de vida, uma composição interna, né? Então, os contos também vão nos ajudar a referenciar, a equilibrar, a harmonizar essas forças também orgânicas que são dos órgãos que estão no corpo, que são eles que nos dão vida a esse corpo, para que essa alma possa estar vivendo, né, plenamente nessa respiração, né? Então eu queria fazer um caminho com vocês de vários contos que vão trazer, né, essa condição de a gente conseguir
desafogar esses pontos, acordar, desamarrar esses pontos, né? Que essas pequenas crises, forças estão vindo para fora. Que, como eu falei, a gente está precisando muito se acolher generosamente, a gente está precisando muito resgatar esse entusiasmo verdadeiro dentro de nós, e nós estamos também precisando muito, muito, muito mesmo, né, ter essa relação de fortificação de quem somos, né? Quando a gente fala essa generosidade, né, na relação consigo mesmo, a gente está falando de contos que trazem personagens, né, amorosos, os personagens que trazem todo um caminho no conto, né, que eles trazem todo esse suporte muito grande desse amor incondicional, desse amor que recebe, né, dessa sinceridade do coração, né, esse acolhimento caloroso, amoroso, né? Então, a gente diz que são histórias do coração, contos do coração. Aquele que media, né? Quando a gente tem que, acho que a gente precisa mediar essas forças dentro de nós, sabe? Então é muito bom, começando pelo coração, né? E é engraçado, né? Essa pandemia é um processo sangue, é um processo circulatório, né? O vírus, né? Mas eu não queria falar disso hoje, eu queria fortalecer essas áreas da alma, né, onde a gente sente essa amorosidade, essa sinceridade conosco, porque sem essa sinceridade a gente não consegue entrar, né, nas verdades que é essa situação, ou as situações que a gente vive, né. Então, eu queria falar assim do que seria, né, falar de um conto que seria um conto coração, um conto que traz essa sabedoria, vamos dizer assim, né? Que ativam essas forças nos nossos sentimentos, né? Dimensionam nossos pensamentos e também vai ativar o nosso órgão coração, né? Que está apertadinho, apertadinho. E tem um conto que se chama Cercas e Pontes. Olha só que interessante. Eu vou meio que narrar para vocês ele é curtinho. Observem a passagem toda do personagem, do coração, né? O personagem que vai levar essa generosidade e vai unir esses polos no caminho do meio. A alma sempre vai ser dual, mas ela é paradoxo também, é dual para a gente conseguir ver qual é a outra atitude, né? Ou outra maneira de viver. Olha só o que diz. Dois amigos que haviam sido vizinhos por muitos anos tiveram uma briga e pararam de falar um com o outro. Logo depois, um deles introduziu um jovem de aparência gentil na porta da entrada, segurando uma caixa de ferramentas. Posso ajudar você com algum tipo de trabalho? Ele perguntou. O homem decidiu confiar nele. Está vendo aquele grande fosso? O homem falou. O meu vizinho cavou fundo entre a propriedade dele e a minha e encheu de água até o açude. Eu quero que você vá lá e construa uma cerca alta para que eu não tenha mais que olhar para ele. Então o dono da propriedade se pôs a caminho da cidade comprar suprimentos. Quando retornou, na hora prudente, os seus olhos se arregalaram e a sua boca se escancarou. Nossa! Em vez de uma cerca, ali estava uma ponte que se estendia sobre o fosso. Ela tinha até corrimãos, imagina. O vizinho atravessou a ponte com os braços abertos e disse: Você é um cara muito legal por ter reatado nossa amizade com uma ponte. Enquanto o carpinteiro guardava as suas ferramentas na caixa, erguendo-a do ombro, ambos os vizinhos rogaram: Por que você não fica, meu amigo? Eu gostaria, ele respondeu, mas há tantas pontes para construir. Nos anos que se seguiram, os amigos encontraram tempo para cruzar a ponte e visitarem um ao outro e para manter a ponte em bons estados. Então, esse conto fala muito que quando a gente está muito em construção dentro ou fora nas relações, ainda mais agora apertadinho como não estamos, né? A gente precisa pensar em como fazer pontes e não construir cercas de anteparo.
pontes é uma respiração. A gente está de um lugar e tem uma passagem. Essa passagem é uma boa passagem respiratória para nós aprendermos. Se tem uma condição, eu tenho um tempo de caminhar até lá, observar, contemplar, me auto-perceber. Essa é a ponte entre mim mesmo, os lados que estão brigando e com o outro, e que é um espelho também, porque o outro também está vivenciando isto, né? Então, esse é um personagem que media, o personagem que media é o personagem dos contos, que a gente precisa ler muito, muito contos de personagens com essa amorosidade, este amor, acima de qualquer coisa, nós precisamos resgatar esse nosso amor próprio e observar que o outro também está vivendo isto, né? Esse amor ao outro a partir do nosso resgate. Então, ouvir contos ou ler contos ou narrar contos, seja em família ou seja no grupo onde você está contido, vivendo, que tenha personagem com essa amorosidade, essa sinceridade amorosa, esse conhecimento, sabe? De vontade de fazer a ligação, né? De intermediar, de mediar. Esse é o conto do personagem que precisamos, né, ler e ouvir. Então, sempre olhem o personagem, o contexto, né? Tem dualidade, aí tem o personagem que ele vai viver e caminhar, fazendo pontes, unindo esses dois lados, que a gente fica dual, sofrendo com isso e não vai para o aprendizado, né? Outra coisa que é muito importante, né, que além dessa amorosidade, de aprender a mediar essas forças, né, aprender a se equilibrar, né? E um conto do coração traz muito esse equilíbrio, essa calma interna, sabe? Quando a gente media, fala assim, nossa, tô no meio, né? É esse lugar aqui que me dá, que traz um equilíbrio, que me dá calma, né? Outra coisa que eu observei também, que nesse momento que a gente está vivendo, trazendo bem próximo da gente, né? Porque o conto se é um espelho da nossa alma, a gente está bem próximo da gente, né? Seu próprio cobertor de orelha, né? O seu próprio cachecol. Depois que a gente passa por esse acolhimento caloroso, trazendo calor para nós ficarmos presentes, nós estamos presentes com muito calor, né? A gente precisa muito resgatar, né? Ainda mais agora que assim, o futuro próximo, a gente não sabe bem o que tem ali, a gente precisa realmente fazer um resgate, né? Dessa respiração dentro e fora, tranquila. E a gente precisa estar bem firme no nosso entusiasmo com relação à vida que nós estamos levando. Olhar as pequenas coisinhas que estão surgindo, desse olhar, né, que está contido pela experiência, mas olhar as pequenas coisas, se entusiasmar pelas pequenas coisas, sabe, o grande no pequeno, né? É isso que a gente está tendo essa experiência de ter essa respiração compassada, olhando o grande no pequeno. Aquilo que fez uma construção, eu olhei para vamos dizer assim, com uma lente de aumento, eu preciso aprender a respirar, olhar de longe e perto, e, ao mesmo tempo, olhar esse pequenininho que é muito grande que nós estamos vivendo. Quantas situações internas que a gente está vivendo hoje consigo mesmo, com o outro, e que estão despertando pequenas qualidades, pequenos potenciais dentro de nós. E que isso que é o fogo que arde, né, ardente dentro de nós, e que nos traz esse entusiasmo. E adivinha quem no nosso corpo vai receber isso, gente? Já que a alma tem uma conexão com o corpo. A alma precisa desse entusiasmo de ver esse grande no pequeno, é o pulmão. E hoje é incrível, né? A gente está vendo construção, aí vou na rua, sinto sabe, uma ansiedade, o que, que é isso? Aí fico em casa, fico contido, em vontade de sair. O pulmão é que está recebendo, né, todo esse impacto dessa vivência diferenciada que nós estamos tendo, né? E aí é muito interessante, né, que essa respiração, né, dentro e fora com a gente mesmo, né,
e tendo essa percepção aguçada nessa respiração e também vendo o grande no pequeno, é um resgate do nosso entusiasmo verdadeiro, né? Se o coração traz o sincero, o pulmão vai trazer o que é verdadeiro também, né? Então é muito importante que a gente leia contos, que a gente possa narrar esses contos, especialmente o pulmão, que ele respira, ele abre, né? E constringe, abre, respira, né? Então, é muito importante que a gente possa ler, contar, né, em voz alta ou ler em voz alta, porque essa respiração, ela expressa esse entusiasmo, né? E tem um conto que é muito legal, sabe? Eu posso até passar, eu vou deixar lá no finalzinho o meu e-mail e tá todos os contos já recolhidos para passar para vocês todos, tá? Então, o conto que vai fazer essa respiração, né, que a gente fica muito apertadinho na respiração, inspira, fica lá e põe o ar para fora, ou tem uns que, sabe, põe esse ar para dentro e depois não consegue botar para fora, aí inspira e demais, né, e ao contrário. E tem um conto chamado A Menina do Vento Norte. Gente, é lindo. Ela amava o Vento Norte, a menina, né? Todo ano ele vinha para a mala, né? Ele vinha pelas árvores, pelos rios, farfalhando. E teve um ano que ela observou que ele não veio. Olha essa condição para ela. Todo ano ele vinha. E aí ela subia a montanha e foi para lá e ele não vinha. Aí ela desceu, né? Como sempre a gente tem uma ajuda, né? Espiritual na terra e vice-versa. Ela desceu e foi falar com a velha senhora, a sua velha avó. Explicou, olha, ele não veio. Será que ele não me ama mais? Será que ele arrumou outra? Ou por que que ele tá assim, né? E aí a velha senhora falou, faz uma coisa, eu vou lhe ensinar uma canção linda que vai lhe ajudar. Mas vai até o rio, dispa-se, tome um banho, passa o seixo, passa um unguento que eu estou te dando, né? E vista as roupas e suba a montanha e cante a canção. Ah, mas ela já foi para o rio. Entrou no rio, lavou o corpo com os seixos do rio, passou um unguento, vestiu a roupa, penteou seus lindos cabelos, lindos, passou os seixos, o unguento, subiu até a montanha. E lá do monte, lá da montanha do alto, ela lembrou que a velha senhora falou: você cante, mas eleve a sua cabeça e um pouquinho para trás e cante para sua voz sair. Respire. E aí ela cantou, cantou. Nada. O rio silencioso, as árvores também. Aí o que aconteceu? Cantou de novo e nada, nada. Sua voz começou a ficar seca, queimar a garganta, né? Ninguém apareceu. Ela perguntou: vento sul, vento leste, vento oeste, onde que está? Ninguém falou, nenhum vento veio. Ela desceu rapidinho, foi falar com a velha senhora. A velha senhora pegou e falou para ela: querida, olhe como estás. Olhe, suas velhas roupas. Ela, nossa. Aí ela subiu lá de cima, né? Tirou as suas roupas, botou a cabecinha para trás, dando uma outra respiração, deixando o ar entrar e sair suavemente. Cantando em pausa, ela começou a cantar, e ela falou: como é que eu posso com essas velhas roupas que não estão me fazendo respirar? Olha, agora estou nua de frente da lua. E começou a cantar lindamente. Quando lá no fundo o rio veio se movimentando, o vento norte veio vindo, as árvores farfalhando, ele rodopiou em volta dela. Ela respirou profundamente. Ele a levou para a floresta, para dentro de sua alma, e os dois fizeram lindas declarações de amor. E assim é. Dizem que até hoje a moça tira suas velhas roupas para respirar melhor e para perceber melhor e olhar que o vento norte vem, um vento que norteia a nova vida, que a gente respira para isso, norteia a nova vida para que a gente possa ter esse entusiasmo pela vida. Então esse é um conto pulmão, né? Onde o personagem, a heroína,
né? Ela aprende a respirar novamente o entusiasmo pela vida. Então a gente deve contar contos ou ler onde esse personagem, né, ele tem algo, aí depois ele não tem, aí ele aprende a respirar, fica aquela respiração, aprende a respirar novamente, né? Ele vê o que tem a mais, que é essa ansiedade que a gente tem, é tudo a mais, né? E aí ele vai para um outro momento de poder fazer uma outra respiração com a vida, como a menina do vento norte. Aí resgata esse entusiasmo pela vida e este amor por essa nova respiração. Então nós devemos muito trazer esses contos perto de nós, né? E nesse momento também, né, eu percebi também que a gente precisa ser um pouco generoso com a gente, sabe? Às vezes a gente se torna o nosso próprio algoz e às vezes por orgulho ou qualquer outra forma de ser, né? Que vai enrijecendo, ou a gente tem uns que enrijece, tem outros que não tá nem aí, né? Egoisticamente, a gente tem esses lados, sabe? Todos nós temos. Eu acho que a gente precisa ser generoso, né? Para ter essa gratidão, de poder ter essa amorosidade, né? Esse entusiasmo, essa contenção toda nos fazendo amor próprio, amor ao outro. Como equilibrar isso? E também esse entusiasmo, né, do grande no pequeno. Isso é lindo, porque no grande e pequeno que a gente vai olhar para o outro, né? E ao também fortalecer nosso pulmão e nosso coração. Acho que a gente precisa ser generoso para acolher essa amorosidade, esse entusiasmo, né? Que profundo, né? A sinceridade e a verdade. A gente precisa ser generoso com a gente para poder receber isto grandiosamente dentro e que a gente possa se encher, abrir esse espaço na nossa alma, né? Com essas duas asinhas que nós temos de anjo atrás, né? E que nos faz respirar de uma forma generosa, que tem a ver não só com amorosidade, entusiasmo com a vida, né? Essa força de vida, mas essa generosidade tem a ver no acreditar numa força maior também dentro de nós, né? Essa força divina, que é pela vida, né? Pela força, pela proteção da vida. Então a gente deve estar contando, né, histórias de personagens, né, que são caçadores e que eles são fortes e têm essa vitalidade, né? Eles provêm essa força, essa vitalidade, que é muito lindo, né? Que são as histórias, adivinha, daquele coraçãozinho pequenininho, aquela glândulazinha pequenininha que tem um pouquinho atrás do coração em cima, o timo, gente, a nossa criança, né? Nossa Senhora, quanto que a gente tem feito coisas, né? Já ouvi tanta gente fazendo coisas assim em casa, né? Cozinhando, fazendo bolacha, bolo, brincando com criança, pessoas que tinham as coisas tudo na cabeça, sabe? Trabalhavam com muito com a mente, com o intelecto, fazendo coisas com as mãos lindas, 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 meu, e nunca fizeram, né? Então é lindo isso. Então tem a história do Timo, que é muito interessante, que é curtinho, eu quero ler, eu queria narrar, mas eu quero ler, que é muito lindo, sabe? Depois eu digo onde está esses contos, né? E eu vou ler para vocês verem que personagem é esse, que é uma coisa linda, né? Que é muito bonito, que eu estou aqui vendo assim, que eu quero narrar, que é lindo, lindo, lindo. O Timo é uma glandulosinha. E tudo que a gente fica feliz, sabe? Quando a gente é generoso, a gente oferece coisas que a gente gosta, né? E a gente oferece coisas também que nos dão vitalidade, né? Que dá vontade de fazer aquilo, de viver aquilo, né? Então, o Timo adora isso. E a gente tem uma parte da gente que adora isso. Imagina a gente fortalecer isso, né? E que é maravilhoso. Então, eu vou ler uma história maravilhosa, ali narrando, né? Contando para vocês que isso aqui é uma conversa. A gente está em volta de uma luz de vela, né, com o nosso chazinho, e estamos aqui trocando. Eu queria muito, sim, estar olhando para vocês, mas eu já estou sentindo a presença de todos, né? E tem um conto que é maravilhoso, que se chama O Rei Generoso. Olha só, meu Deus do céu. O rei que governava um reino em desarmonia ansiava amargamente por um filho. Imagine. Um dia uma mulher velha e sábia veio até o rei e a rainha e proclamou que eles poderiam ter uma criança se o rei executasse uma tarefa.
Vossa Majestade usa o seu exército para se desfazer de todos os dejetos que criaram doença na terra. Imagine isto. Cave canais para que o lixo possa ir para o local e a água de beber e cozinhar para o outro. E logo a pestilência que havia afligido o povo por muitos anos se acabou. Mas como nenhuma criança foi concebida, o rei convocou a velha à sala do trono. E lá veio. Ó rei, agora loteei a terra para os servos e camponeses, e dei o suficiente para cada família para que tenha uma vida abundante. Porque eu deveria dar o que é meu? Falou o rei. Mas a promessa de ter um filho, seu incentivo a dar a cada camponês e servo a sua própria terra. Todavia, nenhuma criança foi concebida. Em sua ira, o rei condenou a velha mulher à morte. Imagine. Vossa Majestade pode me matar, mas o último requisito dará resultado disso, eu tenho certeza. A última coisa a ser feita é desarmar o seu exército. Durante décadas, o nosso reino lutou guerras e guerras. Faça bons tratados com seus vizinhos. O rei ansiava por um filho com tanto desespero que, contra a sua vontade, ele fez o que ela pediu. E assim, pela primeira vez na memória, não havia guardas armados. Imagine! As crianças dançavam com segurança nas fronteiras. Mas após um ano, como nenhuma criança havia sido concebida, o rei condenou a velha a morrer no cadafalso. Imagine! Mas ela falou calmamente: olha isso. Você deu saúde ao seu povo, você deu riqueza e segurança da paz. Seu nome será sempre mencionado com honra através de gerações. Você será lembrado por todas as crianças dessa terra. E o rei tomou a mão dela enquanto ele fitava a paisagem abundante que havia criado e sabia o que ela dizia era verdade. Por causa dela, as suas ações haviam dado origem a uma vida muito grandiosa, do que ele jamais imaginaria ser possível. Todas aquelas crianças brincando no reino alegremente trouxeram generosidade e alegria para aquele rei. De todas aquelas crianças moravam no coração daquele rei. Essas histórias, como histórias de que o rei não consegue ser generoso porque não tem algo, e aí vem alguém e ajuda e mostra o que pode ser feito de tão lindo, e ele resgata essa generosidade. Quantas vezes a gente está vivendo, né, assim, constrito dentro de si mesmo e nas famílias, e a gente tendo que botar limites em si mesmo e no outro. E tem uma hora que a gente sabe de uma coisa, fui, né, não, me deixa aqui, né? E é engraçado, né? E que pensa que as pessoas estão tirando, que é muito uma coisa, mas as pessoas não vão dar e estão tirando. Mas aí vê que aquela forma do que o outro está solicitando é uma potência que você coloca muito grande de sua generosidade ao olhar o que o outro pede ao que você tem dentro. E pode muito mais. Então, hoje, a gente mais do que nunca precisa contar e ouvir histórias, né, de reis que, mesmo não tendo, descobre que tem muito mais e que resgata essa generosidade, que saber que forças divinas atuam mesmo no que aquilo pensamos que não temos, e aquilo que achamos que não temos é a nossa força e nossa qualidade grandiosa espiritual de nossa alma. E quanto nós temos que ser generosos, né, consigo mesmo, entendendo esse momento e com o outro, né? Kátia, quanto tempo eu tenho? Estou contando aqui história, Kátia. Olha, a gente combinou que ia ser até 8h30. São 15 para as 8. Então eu posso ir mais, né, Kátia? Manda brasa. Manda bala. Todo mundo tá gostando? Faz o sinalzinho para Kátia, porque eu não estou vendo vocês. Tá todo mundo botando os polegarzinhos para cima. Agora, Escuta, porque eu tenho que tirar Marquinha. vocês da tela para me conseguir me ver narrando. Depois Então, você vai mandar essas mensagens para nós, tudo, que a tudinho, tá gente tudo. distribui para todo mundo, tá bom? Isso, tá tudo aqui. Porque vocês tendo essa história, vocês podem encontrar outras também.
Aí eu queria, né, dar mais um passo, né, porque eu vejo que a gente fica tão assim, vamos dizer assim, ansioso, tão revoltado, e realmente revolta com muitas coisas que estão acontecendo que não são verdadeiras fora, né? E que às vezes, assim, beira a falta de ética e de moral coletiva, né? Esse coração do coletivo, ele não está podendo existir. E eu encontrei uma história que se chama Semente da Verdade. Vocês querem ouvir? Vocês querem uma coisinha, uma palhinha só, que vai ajudar muito a gente a dimensionar essas forças que estão acontecendo no coletivo, no social, né? Vamos dizer assim, externo, a gente poder medir o que traz, né, para dentro, né? Então, isso é uma história, na verdade, de Tai, que é um menino, né? É muito lindo esse conto. O Tai é um menino, né? E ele mora no campo, ele é um camponês, ele aprende muito com os avós, né? Com o avô especialmente, né? Então, é maravilhoso isso também. Então, o Tai, ele se tornou um rei, e ele se tornou rico de si mesmo, né? Ele cresceu, amadureceu, se tornou rei, fez coisas muito boas com seus talentos, capacidades. E aí, o Tai Rei resolveu, foi tão bem-aventurado, que ele resolveu fazer um concurso, imagine, chamar todos os jovens, né? E à frente do palácio dele, ele botou uma mesa cheia de saquinho de sementes, imagine. E vi uma fila de jovens do campo, da cidade, em volta dos lugarejozinhos. Gente, jovem de tudo quanto é tipo de situação e de vida. E aí ele entregou o saquinho. Falou, plantem, daqui um ano voltem com a planta, né? Que essa semente, né, doou e nasceu. Aí lá no campo tinha um menininho, um jovem, que falou, vovô, eu não posso ir. Eu no campo, imagine, o rei vai olhar para mim, o que eu sei fazer? O avô, você vai pegar a semente, vai entrar lá, eu vou com você, pega o saquinho, nós vamos plantar aqui. Assim fez ele. Pegou o seu saquinho, isso era verão. O avô, você sabe como plantar no verão? O sol está muito quente. Necessário muita água e cuidados diários com a semente. Ele foi lá, plantou no verão inteiro, cuidou da água, todos os dias olhava, observava. Nada da semente nascer. Do verão veio o outono. Fica mais úmido, o sol mais fraco. E ele disse, o avô, você tem que dosar a água, porque o calor está vindo devagar, uma hora sim, uma hora não. E assim fez ele o outono inteirinho. Cuidou do tempo, da água e do calor. Nada nasceu. Ele já estava ficando angustiado e falou: vô, não está nascendo nada. Ele continue, você já aprendeu como se faz. Aí veio o inverno. Nossa, o avô disse: você não pode molhar muito, tem que manter a semente debaixo no calor da terra. E aí ele fez exatamente isto, com um tempo maior de observação, vendo que quando que tinha que botar água, em tempos mais espaçados, mais paciência. Nada, vô, não nasceu. Veio a primavera. E aí veio um sol equilibrado, muita luz. O avô falou: cuidado com a luz, põe um pouco a luz vem, põe a água, tudo muito, muito devagar e observando a luz. Quando não tem luz, põe água. Ele fez. Nada nasceu. Chegou o momento, no final do ano, o rei chamou todos. E ele disse: avô, eu não vou. Eu tenho vergonha, como eu vou explicar? O avô, você vai sim, eu te aconselho. Você vai chegar para o rei, vai falar a verdade. Não nasceu nada. E você vai contar o que você aprendeu em cada estação do ano para que você pudesse, né, plantar e nada nasceu. O avô foi com ele. Tinham fileiras imensas, imensas, imensas de jovens, com cada planta linda, a mais diferente possível, enormes, grandiosas. E o rei mandava deixar todas as plantas no cantinho e ele foi o último da fila. E ele falou: seu rei, por favor, eu tenho que explicar. Sinto muito, não nasceu nada, nada, nada. E o rei: como que você fez?
no verão isso, no inverno, no outono, na primavera. Explicou tudo, 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 tudo. Aí o rei pegou, chamou todos. Venha, meu jovem, vou lhe falar. Venham todos os jovens. Eu queria dizer que eu distribuí saquinhos de sementes, essas sementes estavam queimadas, jamais elas nasceriam. Aqui está o jovem que vai entrar no meu reinado e vai viver todas as suas capacidades, os seus talentos, e vai colocar isso e vai dividir isso com todos os meus súditos que merecem. Então o rei pegou e falou: essa é a verdade, a nossa vivência verdadeira e sincera. E assim, o Tai governou por muitos e muitos anos, ficando conhecido pelas suas atitudes justas, honestas e éticas. E aquele nosso jovem camponês, até hoje é lembrado no reinado como aquela pessoa sincera, generosa, entusiasmada. Assim é a semente da verdade. Então, eu penso que a gente precisa, nessa Constituição, que a gente veio lá do verão, né? Entrou no outono, estamos no outono indo para o inverno, que a gente possa, em cada momento, a gente descobrir a nossa própria verdade. Quando a gente veio desse calor intenso para fora e veio a pandemia, a gente foi vindo, entrando cada vez mais no outono dentro, né? E ao mesmo tempo agora vai esfriar, a gente vai ficar dentro, mas com esse calor, né? Que a gente possa ser verdadeiro, oferecer a cada momento desse para nós o que nós necessitamos verdadeiramente. Às vezes nós precisamos nos darmos o que é nos necessário, e isso é verdade, e isso é essa ética com a gente, né? E essa história também me veio quando o que faz um conto próximo de nós nos ajuda a lidar com essas forças dentro do coração, do pulmão, do timo, especialmente, né? E também lidar fora com esses contos que falam, né, sobre situações que são muito difíceis, a gente tem que passar por provas, estar diante da verdade, não tomar atalho, permanecer, né, nos nossos valores, valores a gente sente, né, tem aqui valores a gente sente, e que a gente possa compartilhar isso, né, à medida do possível com o outro, né, nesse sentido de que, olha, eu vivenciei essa minha verdade, isso me trouxe isso, né? Compartilhar para que o outro possa olhar para dentro também, qual é o seu valor que aquece o seu coração e que é a verdade, né? No sentido assim, o que você precisa, necessita hoje, dê a você, né? Isso é muito importante, que a gente possa olhar para isso, sabe? Essa ética de qual é a nossa verdade pelo valor que esse momento está nos dando, né? Que possa estar ancorando essa generosidade, esse calor, né? Esse entusiasmo, sabe? Para que a gente possa ser verdadeiro com a gente mesmo e com o outro, né? Aí tem um outro conto, né? Que eu queria mostrar para vocês, que é um conto que eu conto assim, um conto da oralidade, assim, um conto moderno, que chama Filosofia Cabocla, né, que saiu muitos anos atrás numa revista, que é o que a gente está vivendo hoje, um com o outro, né, dentro e fora. E que é um personagem muito humilde, um homem e uma mulher, que eles estão na casinha deles, lá no interior, muito interior de Minas, interiorzão do Brasil também, estão sentados, conversando sobre a vida, né? E a mulher dele é Holanda, o nome dele é Matias. E é um caboclo do sul de Minas mesmo. Aí eles estavam refletindo sobre os caminhos da vida. Olha só que interessante. E Holanda sentado na varanda e o João Matias pitando, né, o cigarrinho dele. E a Holanda perguntou: João Matias, tem alguma coisa que o homem que preste? O homem, ele falou: tem sim, Holanda. Os homens têm um tal de brilho, mas para brilhar precisa fazer um esforço, porque Deus pede. E aí ela fez mais uma pergunta. Os homens, Matias, eles sabem que tem esse brilho? Matias disse. Eles sabem.
que tem esse brilho, mas às vezes não sabe, não percebe. Aí ela pergunta novamente: o que os homens precisam fazer? Ah, os homens ficam cercados num pasto. E onde está a cerca? Que eu nunca vi ela, falou Yolanda. Ah, você nunca viu, Yolanda? É uma cerca muito esperta. É uma cerca feita de espelho. Olha só. Um montão deles. História no espelho? Olha só. Os espelhos da cerca mandam um brilho para os homens de volta para ele. Só que tem um problema. O brilho volta falsificado, se o homem não percebe. Os espelhos são bem diferentes uns dos outros. Cada um é um, né, Yolanda? Tem espelho que devolve o brilho dos homens de volta para eles com raiva. Tem espelho que devolve esse brilho com inveja. Eita ferro! Tem espelho que devolve alegria, que é aquela alegria besta, de perceber que tem alguém por aí que está ainda pior que nós. E Deus, que não é nada bobo, vai manejando os espelhos, jogando uns contra o outro, para poder conduzir os homens de acordo com suas próprias necessidades. E com o passar do tempo, os homens acabam pensando que eles veem o espelho da cerca, que está acontecendo a verdade. Esquece que o brilho está lá dentro deles mesmo. Eita ferro, o brilho é sagrado, está dentro, Yolanda. Você está dizendo que os deuses estão contra os homens, Matia? Nem tanto, Yolanda, olha lá. Se você pensar melhor, dá até para entender um pouco da cabeça do Deus. Os caboclos que eles enganam com truque de espelho, eles traçam e está acabado. Os que começam a perceber o golpe, eles esmalham bem, caquintemar, mas que é para si o caboclo forte de opinião. Não tem que ser forte de opinião hoje, gente. E como toda cerca tem dois lados, o lado de fora dela é bem diferente do lado de dentro. Olha a respiração da alma. Em vez dos espelhos de enganar a gente, tem um sistema dos estilingue, bem grande, de pendurado em cada pedaço da cerca. Os deuses, depois de dançar quadrilha com o caboclo que varou a cerca, põem eles no bojo do estilingue e dá uma baita estilingada neles. Virgem Santa, diz Holanda. Aí eles vão para um lugar tão alto e tão cheio de sossego, gente, que por lá nem o tempo passa. E aí, nem esse lugar que o brilho dos homens vai aumentando, até explodir numa boniteza que nem termina nunca mais. Ô, Matias, o que eu faço para poder atravessar a cerca? Disse Holanda. Agora você fez a pergunta certa, querida. Primeiro carece de perceber o que você está no pasto. Pode não parecer, mas essa é a parte mais difícil do caminho. Depois você tem que procurar as trilhas deixadas pelo furador de cerca. Pois é, tem furador de cerca, gente que pula cerca mesmo. E olha que tem trilha para tudo que é gosto. Tem trilha de andar descalço, pensando na ponta do prego. Tem trilha estar farpado e onde só se pode andar de bando. Tem até trilha que para entrar nela carece falar inglês. Agora tem uma que é bem ladina, Yolanda. Você chega na ponta dela e fica os pés firmes no chão, bem firme. Aí só fica quieto, mas bem quietinho mesmo, que a trilha anda sozinha. Filosofia cabocla. Acho que nós estamos vivendo filosofia cabocla, filosofia de casa. Esse é um conto onde perto de nós. A gente precisa continuar a estar na vida, como o Matias está falando, né? Ficar com o pé bem firme. E ficar também quietinho. Quietude é bom. Guimarães, outra coisa. Ler Guimarães é maravilhoso. Viver nos descuidos do sossego, né? Mas bem quietinho, que aí surge uma força. Quando a gente fica quietinho, a calma interior, né? Algo surge dentro de nós, a gente começa a perceber, contemplar, dar significado às coisas e daí poder dar um novo sentido de vida. Nós estamos no momento de ficar quietinho, começar a olhar dentro, dar significado e nome para as coisas, perceber melhor o que está em volta, em si mesmo, para que a gente possa, dando significado, a gente diga, isso é meu, isso não é. Isso é das minhas crenças lá, muita gente já viveu, e isso também não quero.
E a gente fica abertinho, e quando a gente começa a entender, significar, perceber, a gente olha que as coisas começam a acontecer. Aí que a trilha anda sozinha, porque a gente está num movimento de coerência, no tempo e no espaço, dentro e fora, onde a alma consegue respirar equilibradamente, né? Com amorosidade, com esse entusiasmo interno, com essa generosidade, né? E com essa verdade sincera, né? Que ampara todas essas três qualidades. E que, segundo o caboclo aqui diz, que a trilha anda sozinha se a gente entrar em quietude, limpar a área dentro de crenças, coisas que não nos pertencem mais, nossos hábitos, né? E às vezes nossas qualidades que a gente traz até segundo estar de outras vidas, né? A gente tem um pedacinho que é nosso, sabe, gente? Não é só da nossa família, não, sabe? É transgeracional. A gente parece que entra nesse corpo para liberar tudo isso. Por isso, os contos, quando a gente ouve o coração, a gente libera, né? Várias crenças que a gente tem de vovô, de papai, de mamãe, que não pôde viver o calor do coração. Foi tão duro, né? E aí a gente fica assim, né? Qualquer coisa tem medo, tem raiva, tem vergonha, né? Esses sentimentos nos ajudam a soltar tudo isso. Isso é o conto próximo de nós. Isso é o conto espelhando o que somos, nos ajudando a nos orientarmos. Primeiro, nos identificando. Vê o que é isso, gente? Como que acontece isso? Separa tudo que é seu, que não é. De papai, de mamãe, teus hábitos, né? Aqueles hábitos que a gente, ou aquelas qualidades danadinha, que nem o conto do caboclo fala, né? Tem cada uma, isso tem dentro de nós, isso a gente pode trazer de outras vidas, então nós aqui tendo que lapidar esse diamante, gente. Então, essa que é, né, a grande sabedoria da casa, da filosofia do caboclo, das histórias do coração, das histórias do pulmão, das histórias do timo. Se a gente fizer isso, a gente vai estar dando força para nossa grande alma, que está aqui lapidando, né? Vamos dizer, se abastecendo para uma boa respiração, uma boa circulação, aprendendo a diminuir para aumentar, dar um passinho de cada vez, fazer o grande no pequeno, né? Agir nessa sinceridade e verdade, que essas coisas imorais que acontecem não nos invadem e a gente consegue ter um posicionamento melhor, com essa calma interior. Que Stein tem até um poema da calma interior que eu posso até passar para vocês. Bem, Kátia, a gente vai abrir para perguntas, porque eu posso terminar com um conto, que é o conto que eu gostaria que vocês lessem durante 7 dias, que fala do cuidado de si, utilizando todas essas qualidades e valores que nós precisamos ter. Muito bom, Martinha. Você Ô, recebeu gente, tá tudo bem vários. aí? Dá um sinal aí, vai. Gente, é muito esquisito isso aqui. E esse Você recebeu café? no chat, se você conseguir abrir o chat, Sim, eu vou abrir agora. vários elogios que estava muito bom, que está inspirador, que está pessoas encantadas com as histórias, é, enfim, que está maravilhoso. Então, eu acredito que o pessoal está Se gostando. alguém quiser algumas perguntas, né? Tiver fazer, ou Olha, quiser ficar quietinho também, acho legal. Tranquilo para mim, gente. Eu tô com vocês. eu não vi muitas perguntas, mas eu tenho uma que é minha, enquanto eu formulo a minha, daí o pessoal tem tempo de formular as suas próprias. Que é o Tá seguinte, bom. Tinha, conto é uma coisa maravilhosa, os contos dos irmãos Grimm, a gente usa muito para crianças, né? Para contar à noite, Isso. para nossos filhos. Isso. Mas Steiner diz que o conto também abre um caminho de iniciação, um caminho iniciático, se a gente trabalha com eles, mesmo sendo adulto. Isso é uma coisa que a gente não é muito habituado. Não. Que você comentasse um pouco sobre isso. Então, olha só. Vamos começar lá no início. Nós, seres humanos, cada um na sua individualidade, nós somos uns seres tripartidos. A gente vive
No espírito tem uma porção espiritual, a porção anímica, a alma, e a porção corpórea, né? Então, parece que nós viemos lá do céu, entrando profundamente nesse corpo, porque aqui parece ter um plano, né? A gente vai, né, lidando com certas forças internas do corpo que tem a ver com o nosso ritmo, nossos hábitos, né, nosso corpo vital, aí que tem a ver com nossas emoções, nossos sentimentos que precisam ser administrados, as forças ancestrais, culturais, tudo isso está aqui dentro, gente. E a alma saracoteando entre o corpo e as sabedorias sutis da parte espiritual, né? Então, a alma vive nisso, vive exatamente nisso. Ela vive no meio, ela vive numa estradinha, no rio que passa, né? Então, o que é um processo de iniciação? Né? Eu passo por todo um ciclo de desenvolvimento, transformo determinadas forças de hábito, transformo determinadas forças assim inconscientes, determinadas forças da consciência, que não é autoconsciência, tomo consciência de tudo isso, aí eu vou lá, dou um significado para isso, e aí dando significado, aí eu vou lá e entendo o que é para que isso. Quando eu entendo para quê, eu vou entender o significado maior de todo o meu sofrimento, de toda a minha luta interna, de lá e cá que a alma faz, sabe? Através dessa casinha que é o corpo, entende? E aí, quando eu entendo para que serviu tudo isso, né? Eu dou um salto, uma oitava acima, quando a gente fala de você, um salto de um entendimento maior. O quanto de divino tinha, né? De estar me colocando ou trazendo a vida, me colocando em determinadas situações, nos encontros comigo, com o outro, em situações de conflito ou não, né, que me fazem mudar de hábito, que me fazem ter uma outra visão, me fazem largar crenças que muitas vezes são das culturas, que a gente precisa fazer um caminho novo. Então, quando a gente dá esse salto, entendeu? Para quê? Todo esse negócio de malhar o estilinho que joga lá longe, né? A gente dá um salto para quê? Para quê? E eu entendo profundamente e cristicamente, eu entendo a profunda força divina e a mão divina que estava em tudo que eu fui vivendo, para hoje estar dando um novo sentido de vida, né? E para entender o novo sentido e significado de vida, até para mim e aí o encontro com o outro, né? Isso é pura bem-aventurança. Isso se chama uma situação, se um conto traz isso, iniciático, e muitos contos que trazem portais, entrada, um personagem passou por várias situações, né? Ele passou, foi lá e fez a tarefa, passou por várias provas para liberar vários processos, hábitos, aí passou por raiva, aí passou por medo, aí passou, sabe, porque todos esses sentimentos fazem a gente se reelaborar. Aí, ao se reelaborar no aprendizado, né? Lá que o Campbell fala, né, que eu aprendi tudo depois das provas, e aí eu vou olhar o aprendizado e falei, para isso! Nossa, eureka! Né? E aí estava a força divina, agora doe, né? Doe para o outro. E aí você vai ao encontro do outro, aí que está o Cristo, né? Então, quando faz essa passagem, muitos dos personagens que lutam por todos esses processos que a alma passa, né? Pela vergonha, pela ira, pela raiva, pela necessidade, e essa luta, aí ela passa por um portal, né? Ou é um portal de duas árvores, né? Ou é um portal, portal mesmo, de duas pedras laterais, tem vários contos, um portal mesmo. E do outro lado, ele vê uma outra ambiente, uma outra situação que ele nunca viu, né? E que o faz, né, compreender, ou o faz despertar, é mais do que compreender, né? Para um novo pensar, para uma nova concepção de vida. Então, esse é um conto iniciático. Quando passa, né, o personagem nos espelha, nos faz passar, né, vivenciar, perceber, né, todas as situações que a gente precisa estar vivendo em vida, né, mais forte para poder, que nem ali no conto do caboclo, né, ele fala assim, nossa, o divino malha, Deus malha, né, que para você ficar forte. Então, você vai passando por todos os processos mais impactuantes da alma,
principalmente o medo, olha que nós estamos vivendo, a raiva, né? E também a vergonha, a ansiedade permeando tudo isso, né? Fazendo movimentar tudo isso. Se passamos por essas forças mais intensas que nos fazem encarnar, né? Que significa encarnar, dimensionar, livrar tudo que não é nosso com toda a honra, né? Do que veio conosco, entender a nossa missão em terra, propósito, que é entender o nosso karma, quer dizer, o que nós viemos fazer aqui, né? Aquilo que eu pensava que era outra coisa e se transformou num grande propósito de aprendizado e ressignificação da vida, né? Então, é isso que é um processo iniciático, né? Que a gente vai se iniciando, quer dizer, vai dar um passo a mais na compreensão do para que a gente vive isso. Muito obrigada, Tati, onde Tinha. você está? Estou aqui, estou te ouvindo, estou prestando atenção. Muito legal. Você me fez lembrar de 2 contos, especialmente. Um é a Dona Ola, Uhum. o Moedas de Estrelas, também é um conto Isso. personagem Os com contos impacto. dos irmãos Grimm, né? Especialmente, eu não contei porque eles são muito longos, eu teria que entrar em mais especificidade, né? E eles trazem muitos processos iniciáticos, vão fazendo a gente estar vivendo os processos intensos, profundos, e tomar consciência, né? Ao tomar consciência, a gente significa, ao ter o significado, a gente separa as coisas que são nossas, que não é o que a gente quer administrar de uma melhor forma, né? Lapidar esse diamante, e aí a gente dá um novo significado de vida e ressignifica lá na frente. Então, os contos dos irmãos Grimm, os contos fada, eles, principalmente dos irmãos, eles falam e nos iniciam nesse processo, né? Os contos de Andersen, então, nem se fala. O Andersen, ele traz essa generosidade, ele traz principalmente essa generosidade e essa amorosidade acolhedora do coração, né, e do timo. O Andersen nos ajuda a lidar com as nossas piores e mais profundas dores e males que vamos vivendo na relação com o outro em vida, né? E entender o para quê profundamente na dor, do mal do outro. Entende isso? Isso é incrível. Sim, Martinha. Então, deixa eu te falar um pouco aqui do chat. O pessoal tem várias pessoas de vários lugares no nosso chat. Tem gente de Rio Branco, no Acre, de Aracaju, Que lindo, Aracaju. Jaí, de BH, de Balneário Oh, Camboriú. gente. Bem bacana mesmo. Muito E legal. legal. E várias pessoas assim falando. A Denivalda, Marta, que gostosura te escutar novamente, Um abraço, saudade. querida. O José Francisco, sim, Marta, reverberar a amorosidade. E aí, para Kátia, você. Oi. tem perguntas. Tem Oi? perguntas no chat. Tem perguntas. Pode ficar tranquila. Mais uma pergunta que é o seguinte: Está no tempo bom. quais os contos de fadas que seriam adequados para crianças de 5 anos? Então, os contos aos 3 aninhos, o euzinho da criança desperta, né? Ela fala assim, não fala, mas Pedro quer, eu quero. Ixi, aí já viu, né? Aí, aos 5 anos, vem toda a força desse eu, ele vai mostrar isso, né? Na sua manifestação, né? Então, assim, os contos de fadas para crianças, por exemplo, que fortalece, né, essa experiência com o ambiente, porque nesse momento é o ambiente que eles estão vivendo, né? Por exemplo, João e Maria, que é muito legal, porque ele está vivenciando esse ambiente, ao mesmo tempo vivenciando as forças internas dele, né? Ele está vivendo as forças internas, ele quer viver o ambiente e crescer a partir disto. E que aí a contenção do limite vem, e aí ele vai aprendendo, através de João e Maria, ele vai aprendendo a dar essa contenção, né? E poder ir crescendo devagarinho no seu próprio corporalidade. Por exemplo, contos. Outro conto, né, que é muito legal, a passar de 5, 6, 7 anos, que é a Chapeuzinho Vermelho também. Isso é lindo, é maravilhoso esse conto. Tem vários contos, tem o conto do Pequeno Polegar também, sabe? Tem vários contos que trazem essa natureza da criança já ir vivendo, né? Com essa relação com o ambiente que também tem uma contenção e calor, para que ela possa crescer
é administrar esse corpinho, né? E crescendo e sentindo que um equilíbrio no seu crescer, no seu crescimento e mantendo esse equilíbrio na sua própria proteção e proteção do ambiente. Muito bom. Por Tem exemplo, mais... olha, eu vou dar uma dica para vocês. João e Maria, trabalhem isso. Quem tem mesmo crianças e adultos, né? Que é muito legal contar João e Maria, né? E fazer, olha que coisa incrível. Tem uma passagem de João e Maria que é linda, gente. Que é aquela passagem dos passarinhos que comem pão, lembra? Que eles vão colocando, né? O pãozinho. E aí os passarinhos vão comendo. Gente, o que é o passarinho, né? Uma ordem divina acontecendo ali, em que eles vão ter uma experiência que vai sair deles sua própria proteção, é o seu fortalecimento, né? De entender o que tem ali, o bem e o mal, sabe? Depois ultrapassar isto, né? E eles usaram uma inteligência, o passarinho falou, agora vocês podem ir lá e vamos ver, né? E é muito legal, né, chamar atenção para essa passagem, porque é uma passagem grandiosa, né? E no sentido assim, nossa, por quê? Eles se perderam, mas o que aconteceu depois com eles, né? O que depois que aconteceu na casa da bruxa e depois como é que eles saíram de lá e depois que eles atravessaram e encontraram com o pai, né? Então essa passagem é muito incrível, verdadeira e tem vários segredos aí. Eu faria um pãozinho, né? Eu escutaria sons de passarinho, sabe? Eu cantaria com eles, com músicas que tem pássaros. Aí faria um pãozinho. Tem um pãozinho que você dá um nozinho, põe dois olhinhos assim, no rabinho tá um passarinho. Cada um faz o seu em casa. Isso é maravilhoso. O que significa também o pãozinho e o passarinho dentro de Joãozinho e Maria, né, gente? Olha só, que calor é esse que eles vão distribuindo pãozinho. E o que é esse pão, né, que vai trazendo essa confiança em si mesmo e esse pão, esse calor no sangue vai trazendo, né, essa noção de proteção, né, de estar protegido mesmo que não seja pai nem mãe, né? Entendeu? Uhum. Tem mais uma pessoa aqui que eu esqueci de falar, que é de Botucatu, que é Maria Cristina. E a Miriam fez uma pergunta, que é uma solicitação de indicação para alunos de educação especializada. Ela diz que faço atividades numa plataforma online para alunos dos anos iniciais. Então, uma indicação de contos para educação especializada. Educação especial. Uhum. Então, tem um conto que eu posso passar para vocês que não vai dar tempo de contar, mas tem um conto que fala, olha só que coisa linda, né? E para seres especiais, que são aqueles que faltam uma força, ou no corpo, falta uma força que a alma vai ficar assim, esse pedacinho, e tem uma outra experiência que é grandiosa, que serve muito para nós, para a gente se dignificar, né? Que são lindos. Tem um conto que eu acho que é da. Eu acho que tem um conto que é dos indígenas dos Andes, eu vou ver, eu posso passar para vocês, para todo mundo, que se chama. Que é o olho, a semente que não tinha olho, alguma coisa assim. E que é a história de um papagaio, que ele lá no céu, ele ia recolhendo todas as sementes que tinham olhinho. E aí ele ia botando na cestinha. Mas esse papagaio era danado. Ele vivia para lá falando com todo mundo. Tem uma hora que eu tinha que descer para a terra para entregar os olhinhos para as crianças que iam nascer e aquilo ia faltar. E ele esqueceu de entregar para uma das crianças. E o que aconteceu depois foi que essa criança que ficou faltando olhinho, o papagaio ficou, se você ter a tarefa de observar essa criança, papagaio. Aí o papagaio foi observando e vendo que essa criança tinha um outro olhar e tinha uma outra experiência que outros não tinham e que traziam outras experiências para todos em volta. Eu posso ver isso para vocês e outros contos que tem a ver. Outros contos que tem aquele livro, né? Contos para crianças desafiadoras, eu posso passar também. Ela conta vários contos para essa situação de crianças que têm comportamentos especiais, não só que se encontram em situações especiais, tá? Eu tenho um outro livro também, que eu ver se consigo lembrar, que trata desses contos que alguém não traz algo, né, em vida e vai viver uma experiência, né, com o outro, né, e vai haver uma
troca, uma vivência de troca, e ele vai descobrir que o que ele não trouxe, ele trouxe de uma outra maneira, tá? De uma outra qualidade, né? Isso faz com que o entorno coletivo observe que ali tem um grande aprendizado no encontro com o outro, né? Martinha, tem mais uma pergunta. Aqui tem mais lugares de pessoas. Tem Macaé, no Rio, Olá! Canto, Brasília, algumas pessoas de Florianópolis. E tem, Quantos somos, Kátia? Eu não estou conseguindo ver aqui. ó, nós chegamos a 47. Algumas pessoas tiveram que sair. Estamos com 42 agora. Tá. E então o José Francisco pergunta, e para os adolescentes e jovens, que tipo de conto que a gente pode contar? Sim. Os adolescentes e jovens, é muito engraçado, né? Nessa fase, eles estão no encontro, né, de administrar essas forças, né, vamos dizer assim, do seu próprio pensar. Tem que administrar essa relação com a verdade, de olhar a si mesmo com sinceridade com a verdade, para entrar até no significado da entrada do eu, né, nos 21 anos. Então, são contos, né, que trazem, vamos dizer assim, várias provas e tarefas com relação à verdade e à sinceridade consigo mesmo. E também contos que as tarefas elas são bem intensas, né? E também as provas elas são bastante intensas. Para quê? Para fortalecer o corpo das emoções que está sendo amadurecido aos 16 anos. Então, tarefas que fazem classificar coisas, né? Por exemplo, uma vassaliza da vida, como faz classificar, diminuir, aumentar, separar, sabe? E depois sossegar, tempo para fazer determinadas coisas, fiar tempo para construir determinadas coisas, costurar ou construir algo. Só então vai ao encontro do rei ou da rainha ou da princesa, né? Que é seu próprio eu chegando. Então, são contos que trazem, né, bastante, vamos dizer, força nas tarefas que precisa separar, que precisa dividir, precisa ver a forma, o formato das coisas para depois, nas provas, conseguir sossegar. Aí só então dar um passo de poder fazer algo, fiar, pensar. E depois você vai construir algo com isso no que faz sentido para você, os seus valores, valor que faz sentido, né? E depois você vai construir algo com isso na sua responsabilidade, entende? Que tragam esse conteúdo, esse espaço, esse ambiente, e que tragam fortalecimento nas provas e tarefas, especialmente nessas áreas que eu estou falando, tá? Beleza, Martinha. Ó, tem um Mojimirim aqui. Olá, gente. Gratidão. Então, o José Santos pergunta sobre os contos da cultura africana e dos nossos índios. Como é que está? Deus do céu. Eu vou ficar aqui. Mas essa é a última pergunta. Não, não, tudo bem, eu ficaria, né? Assim, é tão engraçado, né? Porque. Tem mais. Ave Tem Maria mais do uma. céu. Vamos lá, vamos ver como é que eu fiz o percurso aqui. É muito importante os contos da cultura indígena e africana, especialmente, porque fazem parte dessa cultura que nós vivemos e que fazem parte de nossas vidas, fazem parte do nosso corpo. Porque o nosso corpo contém nosso DNA, nosso corpo contém as forças transgeracionais. Eu honro a isso. Eu vim de negro e de índio, né? Também, de europeu. E não importa. Mas, na verdade, toda essa cultura, essa força que é o amparo para a gente poder encarnar nesse mundo, é um dos primeiros. Imagine, segundo Steiner, a gente primeiro escolhe a cultura, depois o povo, depois com a família, depois que vai lá e diz, vou fazer isso. Imagine isso, quanto que eles não são importantes. Então, a cultura indígena, ele traz, né, essa relação divina com a natureza, e que nós perdemos muito, né? Essa relação com os astros, com sol e terra,
com as estrelas, e que, segundo a antroposofia, é o que nos forma no nosso corpo físico, inclusive, gente, com os planetas, com as forças, o zodíaco, com Sol e Lua, porque isso está na formação da Terra. Esses seres, né, índios, seja em qual lugar deste mundo, trazem essa conexão, essas forças que atuam na nossa base, da nossa vida anímica, e que a gente precisa honrar e precisa estabelecer essa base como a dignidade humana também. E os negros que vieram da África também têm uma relação muito próxima com a Terra também, e com o cosmos também, principalmente na questão do tempo, né? Então, os negros trazem muitos contos que trazem essa noção rica das forças da natureza atuando nas nossas vidas, tempo e espaço, porque nós somos compostos, né, de uma natureza existencial divina, lá no céu, e aqui embaixo, na nossa natureza, nossa relação como ser humano com outros seres da Terra, minerais, vegetais, animais. O ser do africano, na África, trazem muito essa ligação com nossa relação de respeito com relação a essa natureza terrena de todos os seres vivendo nela. Nós perdemos isto e muito. Então, narrar contos africanos é nos dignificarmos plenamente, porque não adianta a gente ficar administrando a nossa vida no urbano, nossa vida no moderno, no contemporâneo, se a gente não observa que essas forças é a base de nossa encarnação, uma das bases de nosso aprendizado, né? Que nós temos que administrar, que nós temos que reverenciar, entende? Para que a gente possa dar um passo a mais. Então, os contos indígenas e os contos africanos trazem, nos fortalece as forças com a natureza cósmica e terrena, que é da onde nós viemos, do cosmos e na Terra. Então, eles nos trazem a compreensão profunda do que é viver na existência, os índios trazem muito isso, cósmica, e o que é viver nessa existência terrena em equilíbrio com as forças da natureza. Isso faz parte de nós. Nós cortamos, então é muito importante narrar contos indígenas, seja eles de qualquer da universalidade da Terra, e contos africanos, que têm uma relação, e tem mais. Os contos africanos têm uma relação grandiosa com essa natureza, a existência do homem e nas relações com outros seres, né? E por isso eles têm uma relação em equilíbrio com a comunidade, né? E agora eu lembrei de um fato que quando uma criança ou alguém faz uma coisa na África que não é boa, que é muito ruim, eles juntam todo mundo, sentam numa roda, não ficam lá, você fez isso, né, gente, né? E aí eles começam, cada um, falar o que é bom naquele ser, ou naquela criança, ou naquele jovem, ou naquele adulto. O que de bom esse ser fez, o que de bom, de qualidade ele tem. Aí no final, esse ser fala. Ele pode falar o que foi vivenciar daquele lugar que não foi muito bom, né? Vivenciar isto e trazer renovado isso em suas qualidades e potenciais e dons, dignos de vida, dignos de humanidade. É isso que eu acho que é importante a gente perceber esse ambiente para poder saber escolher, doar isto, né? Espelhar os grupos, o momento, a nós mesmos que estamos precisando. Muito bem, Martinha, eu tenho só mais duas perguntas. Vou fazer as duas ao mesmo tempo e se a gente encerra de perguntas com essas duas. A Sandra pergunta como utilizar os contos em homenagens. E a Mariesa pergunta qual foi o autor que você citou para lidar com todos os relacionamentos. O pessoal do Espírito Santo quer ser citado aqui, citando o Espírito Santo para você. Está aqui junto. Amém. Junto conosco. Espera aí, Kátia, devagar, não faça a pergunta novamente, porque essas perguntas se fazem para Buda. Eu brinco aqui. Como utilizar os
Como utilizar os contos em outros, né? homenagens? Como utilizar Homenagens, isso. homenagens. E qual foi o autor que você citou para lidar com dores dos relacionamentos? Então, vamos lá em homenagem. Lembra que eu acabei de contar agora a história que eles contam o melhor? Então, os contos de homenagem, eles vão pegar, se é o espelho da alma, vão ter que espelhar todo o percurso, né, de qualidades, de valores, pelo menos a gente sente, sentimento, qualidades, né, aqui, ó, né, e que esse ser fez durante até aquele percurso de vida, né, e principalmente o que isso trouxe para o outro, porque essas qualidades, né, e esses valores que se sente aqui profundamente no coração, foi esse impulso que eu fez trazer algo importante para o mundo. E quando você coloca no mundo, que é o para quê, né? Para que serve isso? Então eu vou lá, me sinto tão feliz, olha que eu vivi, para que serve isso, divino? E aí eu vou lá, né, e coloco para o outro. Então é desde que a pessoa em si os valores, qualidades, o que ela fez para poder estar elaborando, fazendo algo criativo, né, a sua própria criação, né, colocar isso no conto, e depois o que ela deixou para o mundo, né? É o processo que ela viveu de ter esses valores, fazer essa criação e o que foi para o mundo, para o outro. Então, o conto tem que espelhar este caminho dessa individualidade, né? O personagem, você tem que encontrar um conto que o personagem tenha vivenciado essas qualidades, sentido esses valores. Esse foi o pano de fundo, a terra que fez ele fazer essa criação, tem que chegar até a criação, que é a prova, que fazia a criação, e depois, né, o que deixa para o mundo, né, o aprendizado que deixou para o outro também. Qual foi a outra pergunta mesmo? O autor que você citou que fala para as dores. Autor? Relacionamentos, você citou, acho que um autor ou um grupo de histórias para aquecer o coração, talvez, ou essas dos Não, eu Tai, sei. né? História de Oi? Tai, as histórias de Tai, que você. Ah, sim, eu citei a história, né, que eu vou passar para vocês, que é uma história da oralidade, né, do conto milenar, que é a semente da verdade. Tá. Foi isso, que trata desse relacionamento da ética e com a moral coletiva. E aí, o livro que eu sempre me permeia, né, é o livro da Nancy Mello, O Corpo em Equilíbrio, né, da editora Cultrix. E também eu posso pôr lá no e-mail, né, das crianças especiais, eu posso pôr tudo isso lá no e-mail, já que vieram essas perguntas. Tá bom, Martinha. E de contos para relacionamento, eu posso indicar um livro que é do Alan Shinen, que escreve A Heroína e o Herói, né? Que trata das questões do arquétipo feminino e masculino e como que você entende isso, como que isso vai se dar nos relacionamentos também. Tem outro livro dele que fala bem legal sobre isso. Mas eu posso colocar tudo isso, como eu já ajeitei, eu posso colocar tudo isso, né? Legal, Martinha. Você tem um monte de agradecimentos, de parabéns, de beijos, de pessoas que estão adorando ouvir a tua voz. Oh, gratidão, querida. Rosa, que Uhum. estão felizes de estar aqui. Só que agora a gente precisa fechar, já Isso. são, né, Uhum, passando uhum. 5 minutos. Então, eu queria agradecer muito a você que aceitou esse desafio do Instituto Rudolf Steiner de estar aqui fazendo essa live sobre os contos mais perto de você, deu várias dicas de como a gente trabalhar contos em casa, né? E às vezes é tão simples, a gente Isso. uma história numa hora que a gente está numa refeição ou está comendo pipoca, e aí a gente conta uma história que a gente preparou antes, sem que ninguém saiba. Parece até que foi por acaso, mas foi tudo de caso pensado, né? Por exemplo, isso é interessante, assim, né? É deixar acontecer, porque o conto, ele nos representa, né?
Então, assim, contar depois de jantar, acender uma velinha, sabe? Gente, pela manhã também é muito legal. Final de tarde, início da manhã é lindo, lusco-fusco, sabe? O ponto vive nessa. Tiago, Atmosfera. você tá com essa imagem aí? Você pode colocar só para eles verem? Tiago não tá mais aí, né, Kátia? Ah, tá sim. Ô, Tiago, se manifesta aí para nós. Se manifesta. Tiago, tudo misericórdia. Então, Não, deixa. Eu queria trouxe uma imagem para vocês saírem com ela, ou como é que a gente está saindo hoje, né? Por dentro, né? O que tem fora, o que tem dentro. tá. Acho que ele vai conseguir colocar. Já vi aí a loguinho. Então, eu vou falando mais um pouco, que eu quero agradecer justamente ao Tiago É Baís, isso. que está nos ajudando aí no apoio logístico. Também ao Sérgio Brown, que fez o cartaz para nós, muito gentil. Gratidão. A Beth Vieiro, que mandou todos os links. Ah, Beth, gratidão. Isso, né? A Beth E que Sobieras, atendeu a todos. junto Nossa, na concepção dessa série desse bloco de lives. E a todos vocês, que são vocês que estão aqui com a gente até esse horário. Não tinha live, não tinha nada, né? Olha que imagem, coisa mais linda. coisa mais linda mesmo. Você viu a imagem? Vocês viram? E estamos Então, vendo. contempla essa imagem, que tem a ver com o último verso que eu vou falar para vocês, para a gente fechar essa live. Olha só, né? Que coisa linda. Essa imagem é como se fosse um poço, tem aqui internamente o que a gente está vivendo, houve um conto, a gente está no mundo externo. Esse é um mundo interno que a gente vai vivendo e que tem forças da natureza, tem todos os 4 elementos, sabe? Tem luz, né? Tem o calor da terra, isso tudo faz parte dos nossos processos, da nossa jornada em vida. E é muito, essa que para mim, é uma imagem que a gente pode adormecer com ela, e que gratidão a esses contos que eu encontrei e estou doando a vocês, nós estamos nos comunicando através deles, né? E gratidão a todos os ancestrais, honra a todos os ancestrais de vocês que trouxeram vocês ao mundo, a mim também, aos meus, que a gente pode estar aqui hoje falando e dando um passo a mais, né, gente, na dignidade humana. Essa é a imagem que eu gostaria de... Eu posso mandar por e-mail para vocês ficarem com ela. Kátia, eu posso agora terminar com o verso? Pode sim. Tá tudo bem, gente? Podemos agora? Então, eu queria que todo mundo pudesse botar os pés no chão, mãos sobre o joelho, respirasse, fechasse os olhos um pouquinho, respirando profundamente, 4 vezes, inspira em 4, expira em 6, bem devagar, gente. Inspira, pausa, expira. Inspira, pausa e expira. De olhos fechados, ouçam esse verso de Clarice Píncola Ester. Vou falar 3 vezes. A semente nova tem fé. Ela se enraiza mais fundo nos lugares que estão mais vazios. A semente nova tem fé. Ela se enraiza mais fundo nos lugares que estão vazios. A semente nova tem fé. Ela se enraiza mais fundo nos lugares que estão mais vazios. Clarice Píncola Ester. Boa noite a todos. Durmam bem com esses contos lindos. Gratidão imensa pelo nosso encontro. Gratidão, Kátia, Beth, todos que estão aí presentes. Muito bom, Martinha. Muita gratidão. Obrigada de coração. Que o calor que você trouxe para nós volte para você da mesma forma. Obrigada, queridos. Então, tragam os contos diariamente, leiam. É uma coisa que não tem pressa, conto não tem que ter pressa, sabe, gente? É o grande no pequeno, um passo de cada vez, sabe? Entende? Menos é mais. De Dublin também tem alguém te mandando um abraço. Ah, obrigada. Sim. Gente, essa é a comunidade, né? De pessoas que se juntam pelo coração, né?
Os contos falam disso. Gratidão, viu, gente? Todos estamos conectados, tá? Tá bom, Kátia, é o nome. ele vai botar minha imagem no e-mail para mim É a poder Maia passar. que mandou Aí, pra como é que a você. gente vai fazer? Porque eu passo para vocês, vocês passam, não sei se vocês têm contato de todos, depois a gente combina. Então, a nossa intenção, Martinha, é a gente passar para todo mundo os Ótimo, contos, ótimo. essas duas imagens, né? A Isso tua mesmo. e essa imagem que me lembra o conto da luz azul. Isso, a Lindo. conta da luz dos irmãos Grimm. Isso mesmo. E daí talvez a gente manda também uma solicitação de avaliação para que a pessoa diga como se sentiu, né? E Isso, como legal. foi. Tá Então, bom? Kátia, eu encaminho para vocês, né? Pode mandar para nós, Tudo direitinho, e aí vocês encaminham para todos eles. E aí está o meu contato, deve estar na tela, né, tá Kátia? na tela. O amor será o remédio Agradecido. real. E aí estamos disponíveis, de coração aberto, passo a passo de atender a todos também. Obrigada ao Instituto Rodolfo Steiner. Estamos juntos nessa, viu? Obrigada, Todos juntos. querida. Obrigada. Tudo de bom. Tudo Tchau de para bom. você. Tchau, 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 gente. Tchau, gente de todo o Brasil. Tchau. Que lindos.